Cumprimento a todos os irmãos, os amigos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. É um prazer poder estar aqui mais uma vez pelo Facebook, podemos estar neste momento meditando na palavra do Senhor Jesus Cristo. Nossa alegria podermos refletir nas coisas espirituais. E eu convido a todos para compartilhar conosco. Se possível, pegue a sua Bíblia, leia, medite na palavra de Deus, tire este momento para refletir nas coisas que vêm do alto, o alimento espiritual. Assim como o alimento físico é necessário para o nosso corpo, o alimento espiritual para a nossa alma, para o nosso espírito. E eu convido a todos para lermos o livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 6 até o versículo 10. Vamos estar meditando nesta palavra. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 6 até o versículo 10. Compartilhe também, para que outros possam ser alcançados por esta palavra. E desde já agradeço a todos que têm participado, compartilhado, deixado a sua mensagem. E você pode estar participando, deixando o seu comentário, a sua mensagem, sua pergunta ou pedido de oração. E nas dúvidas que surgirem, na medida do possível, estaremos respondendo, estaremos atendendo também naquilo que nos for possível. Eclesiastes capítulo 11, versículo 6 até o versículo 10, que nos diz assim: Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Certamente suave é a luz, e agradável é aos olhos ver o sol. Porém, se o homem viver muitos anos, e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração, e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Amém. Geralmente, quando você vai plantar, quem trabalha na parte da agricultura, ou mesmo quem tem uma horta pequena em casa, que às vezes planta lá no vaso, você vai plantar a semente, você nunca planta apenas uma semente. Você vai plantar verdura, legumes ou alguma coisa, você vai plantar várias sementes. E sempre cuidando, você não sabe qual que vai prosperar, qual que vai ser boa, qual que vai dar fruto. Às vezes todas dão fruto, às vezes a maioria, ou às vezes a minoria, mas você não sabe. Você não conhece exatamente o interior daquela semente. E não sabe o resultado. E aqui nesses conselhos práticos, conselhos da palavra de Deus, assim, pela manhã semeia a tua semente. A vida, ela consiste no semear e no colher. E quando se trata também, o Senhor, uma certa ocasião, quando se trata da palavra de Deus, o Senhor, Ele faz uma parábola, Ele conta uma parábola falando que o semeador saiu a semear. Uma caiu à beira do caminho, as aves do céu veio comer, não deu fruto. Outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos sufocaram, e ela morreu. Outras caiu entre pedregais, e não tinha raiz, até nasceu, mas não tinha raiz, morreu. E outra caiu em boa terra. E aquele que leva a palavra de Deus é como o semeador, aquele que está semeando. Por isso, quando perguntaram ali sobre o que significava aquela parábola, o Senhor falou: o que semeia, semeia a palavra de Deus.
E o Senhor aqui faz um alerta nesse texto, quando nós analisamos, trazendo para a nossa vida, quando diz: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão. Então, quando se trata, principalmente das coisas espirituais, da palavra de Deus, de semear o Evangelho, de levar a mensagem, nós precisamos ter este cuidado, que não basta apenas você jogar a semente. E quando trata de nós também semearmos as coisas espirituais para colhermos a eternidade com Cristo, nós também precisamos ter este cuidado. Porque diz aqui: à tarde não retires a tua mão. E o que significa isso? Não é apenas jogar a semente, você precisa regar, você precisa cuidar, para que ela possa produzir. Você não sabe qual semente, qual dela, ou se ambas igualmente vão ser boas, qual o resultado que vai ter, se imediato, se vai demorar, mas precisa ter cuidado e não retirar a mão. Quando nós levamos a palavra do Senhor, quando nós anunciamos, precisamos ser persistentes em anunciar, em falar do Evangelho, nunca desistir, nunca desanimar. Qual semente vai produzir fruto? E quando nós olhamos para também a nossa vida, que a palavra de Deus nos diz que aquele que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. Mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Eu semeei. Então agora eu comecei a trabalhar, eu recebi o nome do Senhor Jesus, eu comecei a servir a Deus, fiz um compromisso com Deus, já estou descansado, não preciso fazer mais nada. Não retires a tua mão. Seja perseverante na palavra, seja perseverante nas coisas espirituais, seja perseverante em buscar ao Senhor. A cada dia precisamos nos aproximar do Senhor. E aqui a palavra de Deus ainda nos diz: certamente suave é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Imagine a dificuldade, aquele que não consegue ver o sol, que tem deficiência, que tem dificuldade. É suave, é a luz quando você consegue ter uma visão clara das coisas, quando você consegue ter um entendimento aberto para as coisas espirituais. Não é como o mundo costuma dizer, agir aí, ter a mente aberta, então pode entrar tudo quanto é coisa que não presta, toda porcaria que o mundo lança, aí você entra na tua mente, porque a mente é aberta para qualquer coisa. Não, aberta para as coisas espirituais, fechada para o mundo, para o pecado. Precisamos ser seletivos naquilo que nós semeamos, naquilo que nós queremos colher. Buscar o que é que nós estamos ouvindo, o que nós estamos dando ouvido, escutando, o que? Nos alimentando do quê? Cuidando do quê? Focado onde? Então a nossa mente precisa estar aberta para que a glória do Senhor seja preenchida em nossa vida, para que possamos entender as coisas espirituais. Existem aqueles que têm a mente fechada para as coisas espirituais, acham que são o Senhor de si, que conhece tudo, eles já sabem tudo, e deixa de aprender do Senhor Jesus. Não conhece, muitas vezes, quase nada, e acha que sabe tudo. Como eu ouvi uma vez, que o pior é aquele que não sabe e não sabe que não sabe. Não tem aquele que sabe e não sabe que sabe, e aquele que não sabe que não sabe. Está tão fechado, não consegue ter uma visão ampla, não consegue ver a luz gloriosa. E a luz que nós precisamos ver a cada dia, a luz gloriosa de Cristo. E o Senhor se expressa de várias maneiras, se expressa através da sua criação, se expressa através dos luminares, se expressa muito mais ainda através da sua palavra, quando nós nos focamos e temos uma visão clara para enxergar e compreender as coisas espirituais. E o conselho aqui ainda nos diz: porém, se o homem viver muitos anos e em todos se alegrar, também deve se lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Quantos que buscam
alegria momentânea, passageira. Eu tenho que curtir a vida, eu tenho que aproveitar. Mas o que você está semeando para o amanhã? E diz aqui que deve se lembrar dos dias das trevas, dias de dores, quando chega a idade do condor, né? Começa com dor na coluna, dor no joelho, e começa a ter dificuldades. Os dias dores, os dias de tribulação, dias em que muitas vezes as preocupações tomam conta. Quantos que passam por dificuldades, seja ela de ordem financeira, de saúde, e quantos que passam às vezes por angústia, por tristezas, muitas vezes por feridas na alma. Dias de trevas. A vaidade passa. Então as pessoas que buscam muitas vezes a alegria momentânea não se preparam para os momentos difíceis da vida, para momentos de angústia. E todos passam por momentos de dor, todos passam por momentos de dificuldade. A diferença é com quem você passa esses momentos de dificuldades. Porque o cristão também passa, as pessoas podem dizer, mas eu estou servindo a Deus, ou eu busco ao Senhor, eu não passo por momentos de dificuldade. Passa. Os apóstolos passaram por momentos de angústia, o próprio Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, aquele que foi nosso exemplo em tudo como homem, nos diz a palavra que ali no Getsêmani, ele se angustiou de tal forma que o seu suor se tornou em gotas de sangue. Mas a pergunta que precisamos fazer é: você vai passar com Cristo ou sem Cristo? Porque com Cristo nós atravessamos e vencemos as dificuldades, os momentos difíceis, os dias de trevas, os dias de tribulação, os dias de angústia. Nós atravessamos e podemos passar do outro lado cantando, glorificando o nome do Senhor, certo da vitória e regozijando por ela. Mas sem Cristo, o mundo vive em crise. E as pessoas às vezes vivem em crise. Crise no relacionamento, crise na questão financeira, crise na saúde, crise no mundo. E só se fala em crise, é crise de um lado, crise no governo, crise aqui, crise ali. Mas o que nós precisamos não é focar na crise, é focar em Cristo. Porque Ele nos toma pela mão, Ele abre a porta, Ele prepara a mesa no deserto, Ele faz maravilhas. E se nós olharmos, veja que o Senhor, na sua presciência, Ele já sabia o momento que o mundo iria atravessar. E hoje, quando se olha para a mocidade, quando se olha para a adolescência, cada um quer achar dono da razão, senhor de si, que já começa desde a infância esta formação. Eu lembro na minha época de criança, né? E muitos dos que nos ouvem lembram disso. Os pais lutavam, colocavam o alimento à mesa e era aquilo, você ia se alimentar daquilo. Hoje os pais chegam: o que você quer comer, filho? Criança com 2 anos, com 3 anos, que escolhe o que quer comer, o que quer fazer. Já começa uma liberdade sem conhecimento, sem disciplina, sem instrução. E quando chega na adolescência, ele acha que é dono da sua vida, ele já toma suas decisões, anda pelo caminho que quer. Mas a palavra do Senhor diz aqui: alegra-te, jovem, na tua mocidade, recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Busque alegria, busque felicidade. Ande pelos caminhos do teu coração. Olha, eu penso isso, eu quero aquilo. Pode. Pela vista dos teus olhos. Aí ele faz um alerta aqui: sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Se quer andar segundo a vista dos teus olhos, segundo aquilo que você acha, segundo aquilo que você pensa que as experiências daqueles que já passaram por muitas coisas na vida não servem de nada, que agora é uma nova geração e que você faz segundo o que pensa, e os teus pensamentos, as tuas ideias, a tua visão é muito maior e melhor do que todos. Pode fazer,
Mas saiba que sobre todas essas coisas, ou por todas essas coisas, te trará Deus a juízo. Todas as nossas ações, existe uma reação para cada ação. Toda ação tem consequência. Todo mundo é livre, pelo menos em teoria, livre para tomar as decisões, para andar, ir e vir, mas são escravas das suas decisões, dos seus desejos, escravas das suas escolhas. Por isso diz aqui, por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Quando você tiver que responder, como será o teu julgamento? Como será o teu juízo? O que é que você tem feito? Quais são as escolhas que você tem feito? Qual o caminho que o teu coração tem direcionado? Quantas vezes o nosso coração é enganoso? E a pessoa, por querer andar segundo o seu coração, ou às vezes ele fica preso muitas vezes apenas aos sentimentos, sem conhecimento, ele cria tantos obstáculos e quando chega a um determinado momento da sua vida, ele não consegue mais andar, porque as suas companhias foram más, as suas escolhas foram erradas, a sua vida se torna em angústia. Mas o conselho da palavra de Deus é: afasta, pois, a ira do teu coração. Remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Você quer andar segundo a vista dos teus olhos, segundo o caminho do teu coração? Purifique então o teu coração. Purifique os teus sentimentos, busque o conhecimento de Deus, para que quando vier o juízo sobre a sua vida, você possa atravessar e não ser condenado, mas ouvir: recebei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Como o salmista disse uma ocasião: preparado está, ó Deus, o meu coração. Mas entrega ao Senhor de coração. O salmista escrevendo, ele diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Então você tem escolha. Você pode andar segundo a vista dos teus olhos, segundo o desejo do teu coração, e vai responder em juízo. Diante de Deus ninguém pode dizer: eu não sabia, olha, eu nunca ouvi falar, olha, eu sou inocente. Porque a palavra está aqui. Todos hoje, em sua maioria, pode dizer, ou quase todos, têm acesso. Seja através das redes sociais, seja através da escritura escrita, dos livros, da mensagem, de folhetos. A palavra de Deus vai sendo anunciada, vai sendo divulgada, para que ninguém fique inexcusável, para que ninguém possa arrumar desculpa e falar assim: olha, eu não sabia. Porque se as pessoas não buscam ao Senhor, a culpa não é de Deus. Ah, eu não sabia, mas você buscou conhecer? Não, eu achei e quis andar segundo aquilo que eu achava, segundo o que eu pensava, segundo aquilo que eu ouvia assim meio superficialmente, segundo o que alguém falou lá. Eu não fui examinar, não fui meditar se realmente era a verdade, eu não fui buscar. A culpa não é de Deus, a culpa é sua. Será que todo motorista conhece de cor todo o Código de Trânsito brasileiro? Sabemos que não. Mas se ele infringir alguma lei, ele pode alegar ignorância? Não. Ele vai responder, porque a lei não muda. Se eu conheço a lei ou não, a lei não vai mudar, porque eu deixei de buscar o conhecimento. Da mesma forma, a palavra de Deus não vai mudar, porque eu deixei de conhecer. Então não se esqueça que sobre todas essas coisas, sobre a vista dos teus olhos, sobre os caminhos do teu coração, te trará Deus a juízo. Quais são os caminhos do teu coração? Para que lado? Para onde está caminhando? Às vezes a gente pergunta à pessoa: como está? Eu assim: estou indo. Eu costumo perguntar: para onde? Você está indo para onde? Eu preciso saber para onde eu estou indo. Eu sei que eu estou indo para a cidade celestial.
Estou em peregrinação aqui, estou de passagem por esta cidade, estou de passagem por este lugar. A minha cidade é Nova Jerusalém, a cidade celestial. E a tua? Para onde você está indo? Para onde você está caminhando? O que está à tua frente? Qual é o teu alvo? Ninguém escapa do juízo, porque ninguém pode se esconder de Deus. A palavra do Senhor ainda nos diz assim: para onde irei eu? Para onde fugirei da tua face? Se fizer no Seol, no abismo a minha cama, lá o Senhor me contempla. Se subir ao mais alto monte, lá o Senhor contempla, lá o Senhor está. Não tem aonde se esconder, não tem aonde fugir, porque nada, nem ninguém pode se esconder do Deus que é onipresente, onipotente, onisciente, aquele que conhece todas as coisas. Por isso, o Senhor, desde o princípio, deu liberdade para que o homem fizesse as suas escolhas. Desde lá do Éden, o Senhor deu liberdade para que o homem fizesse as suas escolhas. Porém, cada um é responsável pelas suas escolhas. Não tem como você arrumar desculpa, mas sabe o que foi? É por causa desse, é por causa daquele. Isso aí está lá em Gênesis, né? Quando o Senhor questionou Adão, Adão falou: a mulher que tu me deste, me deu do fruto, comi. Ela me enganou, a mulher que tu me deste. Poderia até achar, falar: a mulher que tu me deste me deu do fruto. Tá vendo? O Senhor foi lá, preparou uma mulher para me fazer pecar, me fazer cair. Quer às vezes até colocar a culpa em Deus. A mulher fala: a serpente me enganou. Mas será que foram diante de Deus? O Senhor olhou e falou assim: olha, vocês vieram, vocês estão aqui, né? Fui falar com vocês, vocês vieram, e como foram enganados, foram iludidos, mas são bons. Então está tudo bem, não tem problema. Quem enganou foi a serpente? Então eu vou punir só a serpente, vocês ficam aqui em paz. Foi isso? Conhecemos a história bíblica, sabemos que não foi. Então cada um foi responsável pelas suas atitudes. Então ninguém se iluda, ninguém se engane, dizer assim: o problema é desse, é do outro, Não, cada um é responsável pelas suas decisões, pelas suas atitudes. Por isso a palavra diz: afasta, pois, a ira do teu coração. Nunca faça nada por impulso, por ira, por raiva, por vingança. Essas coisas não convêm, só traz prejuízo, só traz tristeza. Remove da tua carne o mal. Liberte-se do pecado, da contaminação, da vaidade, do orgulho. Deixa todas essas coisas, santifica a tua vida, busca o Senhor. E o profeta Isaías escrevendo diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Porque a adolescência, a juventude são vaidades. O povo quer ser jovem, né? Às vezes a pessoa está lá, o registro já está amarelo, o tempo vai passando e ele quer ser jovem, né? Parece que se sente como adolescente, com atitudes de adolescente, de jovem, mas é tudo vaidade. Não tem como você mudar o registro, não tem como mudar o que é. A natureza, ela foi estabelecida por Deus, e por mais que o homem tenta mudar de um jeito ou de outro, não muda. Porque Deus é imutável e Ele expressa a sua glória através da natureza que Ele criou. Então, que nós possamos a cada dia pensar naquilo que nós estamos semeando, e quando tomamos um propósito, nos colocamos em semear espiritualmente, semear no Espírito para ceifar a vida eterna em Cristo Jesus. Não retire a tua mão, porque a palavra de Deus, quando o Senhor, ali chamando os discípulos no início do seu ministério terreno, alguém lhe disse: olha, eu te seguirei, mas deixa que eu ir primeiro sepultar meu pai, depois eu vou. E aí ele falou: aquele que lança a mão ao arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus. Então, uma vez que nós lançamos mão ao arado, ao trabalho do Senhor, não podemos olhar para trás, temos que olhar para frente.
remove todo mal, purifica, santifica e esteja preparado para que o dia que tiver que prestar conta, o dia do juízo, você possa ouvir do Senhor: vinde, recebei o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém. Que Deus continue abençoando a sua vida, o seu lar, e que você possa ser sempre edificado pela palavra de Deus. Vamos orar, vamos estar falando com o Senhor Jesus e que possamos a cada dia nos colocar buscando do Senhor, nos colocar diante de Deus, não apenas como aquele que olha de longe, mas nos aproximar de Deus para que Ele faça morada em nossa vida. Senhor Jesus, te louvamos, ó Deus, pela Tua graça, pelas bênçãos, pela vida, pelo dia. Te agradecemos, Senhor, pela palavra que meditamos, ó Deus, nesses momentos que passamos, meditando, Senhor, na Tua palavra. E agora peço, Senhor, pela Tua graça, abençoa, Senhor, a cada um que tem ouvido esta mensagem. Ó Deus, que possa, Senhor, estar buscando a Tua face, estar diante de Ti. Senhor, que a Tua palavra possa falar em cada coração e que cada um possa ser edificado. Senhor Jesus, abençoa também aqueles que estão enfermos, aqueles que têm pedido as orações, os nomes que vão sendo colocados também no decorrer dos dias. Senhor, pedindo as orações, ó Deus, estenda as Tuas mãos, porque o Senhor conhece a necessidade de cada um. Abre as portas, Senhor, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão em dificuldades, meu Senhor, que possam ser alcançados também pela revelação do Teu nome, pela Tua palavra, possa, Senhor, ter as suas necessidades supridas. Ó Deus, e aqueles que muitas vezes estão cocheando em dois pensamentos, ó Senhor, atribulados, angustiados, que possam encontrar a Tua luz, a Tua paz, ó Senhor, e ser iluminados pelo Teu Espírito. Abençoa, Senhor, dê-nos uma noite de paz e descanso, guarda, ó Deus, livra de todo mal, dê a Tua proteção, ó Senhor, e ajuda-nos para que possamos a cada dia estar prontos a fazer a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo oramos. Amém. Que Deus continue abençoando a cada um. Agradeço a todos que têm participado, mais uma vez, a nossa gratidão, a todos que se dedicam, que se esforçam para compartilhar conosco, estar participando, ajudando na divulgação da mensagem. Que o Senhor Jesus possa abençoar sempre a sua vida, o seu lar. E o nosso convite para que você possa estar participando conosco todas as quartas, sábado e domingo, às 19h30. Nós estamos reunidos ali na rua Ana Marina do Espírito Santo, 263, Jardim Serrano, aqui em Votorantim, estado de São Paulo. Rua Ana Marina do Espírito Santo, 263, Jardim Serrano, Votorantim, estado de São Paulo. Você é nosso convidado para participar conosco. Quarta-feira, estudo bíblico, sábado e domingo, culto, às 19h30, todos no mesmo horário. Se há alguma dúvida, se você deseja também estudo da Palavra de Deus, visita oração no seu lar, você pode estar deixando o seu comentário, deixando a sua mensagem. Na medida do possível, nós estaremos te atendendo. E que o Senhor Jesus possa abençoar sempre a sua vida. Permitindo o Senhor Jesus, na próxima segunda-feira, às 20 horas, 8 horas da noite, estaremos mais uma vez aqui pelo Facebook para meditarmos, refletirmos um pouco na Palavra de Deus. Tenha todos uma noite de paz, uma semana de paz, guardada e amparada nas santas e poderosas mãos do Senhor Jesus Cristo. Amém.